Buonasera. Buonasera a tutti. È un altro giorno ancora, né? Mas primeiro esclarecimento. A aula passada do quadrilho, podem convidar o pessoal e fazer as filhas, né? E tentar jogar quadrilho. Teve um pequeno erro lá na contagem, para o mínimo para vencer, 18 figuras, para dar 6 pontos. E no slide estava 9 pontos, tá? Houve uma pequena falha lá, são 6 pontos, tá? 6 pontos são 18 figuras, né? E o regimento, as regras, as normas que foram anexos, podem estudar, né? E depois desafiar os jogadores, tá? Então, demo avante, aula 29, hoje, né? Le Cavalette, né? Angelo Giusti. Angelo Giusti é do livro Poemas de um Imigrante Italiano, organizado e apresentado por Luiz A. De Boni, de Porto Alegre, Universidade de Caxias do Sul, Escola Superior de Tecnologia São Lourenço de Brindes, 1976. Tá? Então, o Angelo Giusti foi aquele do hino, né? Dos imigrantes. Ele era um agricultor e durante o dia na roça ele pensava, né, os poemas e no final de semana levava para o padre, né? O padre, com certeza, ele, sendo padre da romano lá, o Papa, ele sabia a língua, né? O que para nós aqui é o dialeto. Então, eu escrevia um pouco naquele dialeto lá. Por exemplo, Le Cavalette, pode ver aqui 2 T. Para nós aqui é um só. Eliminamos todas as dúplias, menos os nomes. Então, esse nós colocamos aqui no texto original do Angelo Giusti, transformamos ou traduzimos pelo italiano, e também o significado em português. Então, avante. Daí o texto original. L'undici. Então, italiano, l'undici. L'undeci. E l'undici também a gente pode, né, também ser l'undici, né? Mesma coisa, aos 11, né, aos 11 de março, aqui tem março, né? Se pronuncia. Para nós é março, né? Mais puxando para o português, sem cedilha, né? Março. Del 900 aqui, né? Del 900, para nós, né? Delle volte anche podemos dire 900. Esse é, né? E 6, 906. Certi poveri. Então, certos povos. Aqui nós usamos porque é proparoxítona. Então, é acentuada. Poveri. Né? Poveri colonisti. Então, colonisti. Os colonos. Pobres colonos. Eram próprio. Aqui nós temos is era próprio, né? O acento aqui ele está usando desta maneira, nosso aqui é o inverso. Passionar, né? Apaixonado. Então, aqui também do epi. Né? Português quer dizer aos 11 de março de 906, certos pobres colonos eram mesmo apaixonados, né? Então, para nós aqui, o dialeto, a língua italiana, ela surgiu. Então, a língua italiana lá, oficializada na Itália, ela surgiu de um dialeto falado na Toscana, em particular da forma falada em Proença. Sendo a região norte do Vêneto, eles falam bastante o vêneto, né? Então, eles fogem um pouco dessa língua oficializada aqui.
avanti. Nel veder il miglio, aqui é o milho, a pronúncia é milho, né? Mas a escrita é miglio. Nós escrevemos milho, milho. Então, ao ver o milho, então, nel veder il milho, secar. Então, seco, qua é diferente, do eti. Para nós é secar. Então, ao ver o milho secar, secando. Per la grande seca, per la grande secità. Aqui, né, é um pouco diferente, né? Para nós aqui nós vamos pôr a seca. Poi, fu giunte, também mesma coisa, le locuste. Tá? Le locuste. Já vamos ver o que é locuste. Per volerselo, apenas o acento é a mesma coisa, volerselo, é fechado, som fechado. Mangiar ou anche mangiar, né, para nós, entre nós, italiano. Mangiar ou manhar. Não mangiar, é a mesma coisa. Então, em ver o milho secar pela grande seca, pois foi junto os gafanhotos, que é cavalete. Cavalete são os gafanhotos, para querer ele comer. Então, locusta, denominação de vari insetti. Então, locusta quer dizer, não é especificamente gafanhoto, mas a denominação de vários insetos. Desses vários insetos está a cavaleta, que é o gafanhoto. Que guardando, que olhando, observando, né? Verso, através il sole, da questi insetti é tudo a mesma coisa. Tenebrosi, tenebrato, né? Diferença para nós é tenebrosi. E parea, ne pareva. Aqui é diferente um pouco. Quase, aqui quase pazzo, né? Para nós qual é mato. Mato não é mato, mas é louco, né? Mato de louco. Não sapiu que cosa far. Então quer dizer que olhando, observando em direção ao sol, destes insetos terríveis, eles pareciam quase loucos. Não sabem mais o que fazer. Que é a mesma coisa, e bateva. Então aqui, doppia, né? Com latoni doppia, né? E que com armi, ideia tiri. Armi dava tiri. Sciopetade, tiri. Vecchi, aqui é outra, vecchi, né? Vecchi, espose, então velhos e esposa, ancora i fioi, ainda os filhos, in mezzo al milho, no meio do milho, a strepitar. Então quer dizer, quem batia com latões, quem com armas dava tiros, velhos e esposas, ainda os filhos, em meio ao milho a estrepitar. Andé, mesma coisa, via brute, só aqui 2T. Locuste, in grandi danni, che avete fatto, che gavete fatto. Avete é o verbo mais diferente, né? Io ho, tu hai, lui hanno, e abbiamo, voi avete, loro hanno. Gavete,
nós também podemos escrever avete. Fatto, tens feito. Andè pure in mezzo al matro. Já vamos ver aqui. In sulle piante a pascolar. Então, quer dizer, andem, andè, embora, via. Feios gafanhotos, brutte locuste, feios gafanhotos, em grandes danos que tens feito sobre as plantas a pastorear ou comer, né? Ma il Signor, mesma stessa cosa, dal cielo, menos, nós podemos também escrever cielo, mas nós, melhor cielo, vede, l'uomo, essa coisa, o homem, enterra, pecador, não lhe dize, dice, sulle, due L, sulle piante, essa cosa, mangeranno, ó, um pouco diferente, né? I tuoi sudor. Mas o Senhor do céu vê o homem na terra pecador. Não, lhe disse, sobre as plantas, comeremos os teus suores. Bem, e questo è il testo allora di Angelo Giusti. Usaremos a frase do texto, recordando quel che avemo o che temos já studiato, com um pouquinho de síntese, com um pouco de sintaxe, né? La frase mangeremo i tuoi sudori, que é comeremos os teus suores. Então, questa è la frase, né, della grammatica. Cos par far il soggetto, dove è il soggetto? Tocca fare la domanda, tem que fazer a pergunta. Cosa mangeremo? O que comeremos? I tuoi sudori. Mangeremo i tuoi sudori. Então, o soggetto ou sujeito é i tuoi sudori. Para ver il predicado, né? Fare la domanda, fazer a pergunta. Cosa fare dei tuoi sudori? Então, o que fazer dos teus suores? Mangeremo. Mangeremo é o predicado, ou seja, o verbo da oração. Então, sujeito, i tuoi sudori. Predicado, mangeremo, que é o verbo manhar, verbo comer, tá? I tuoi sudori. Então, traduzindo, os teus suores. Mangeremo. Mangeremo é o verbo manhar, verbo comer. Prima persona plural. Da primeira pessoa plural. Noantri mangeremo. Imanho tite manye, noantri mangeremo. Verbo manhar, prima persona plural. I tuoi sudori. Então, os teus suores. Tá? E os tuoi, teus. Sudori, suores.
Mangeremo. Verbo manhar, prima persona plural. Já vimos, a frase está repetindo aqui. Parveder eli, que é um artículo. Artigo, definiu. Artigo, definido, masculino, plural, que são os em português. Então, os é um artigo definido, masculino, plural. Tuoi. Tuoi é um pronome. Os teus, português, né? Masculino, plural. Então, os teus, que é um pronome masculino, plural, português. Sudori, que é suores, né? Suores é um substantivo. Substantivo masculino, plural. Então, é um suores, é um substantivo masculino, plural. Ecco, siamo arrivati alla fine, adesso con un pochettino di grammatica, e allora andiamo fin alla prossima, né, aula, la settimana che viene. E buonanotte a tutti. Dormi con gli angeletti, é para dormir com os anjinhos.